Fala rapaziada, saudações vascaínas e é claro, o torcedor vascaíno está muito feliz no dia de hoje. Ontem o Vasco venceu e venceu muito bem por 4-2 contra o simples Bangu, sim, mas foi uma vitória que de certa forma alegrou o torcedor, um time repleto de jogadores das categorias de base. A gente tem base, isso é fato, temos jogadores de qualidade criados dentro de São Januário, mas ainda não nos conformamos com esse atual momento do clube. O Vasco não pode ficar 4 meses devendo salário, e a gente vai falar sobre isso ao longo do vídeo, trazer tudo o que rolou no jogo de ontem, falar também sobre esse momento difícil que essa atual gestão ainda não conseguiu resolver, que é com relação a salários atrasados, e trazer uma excelente notícia. Temos novidades aí com relação a 2 reforços. Primeiro, o Aleph Manga, um atacante do Volta Redonda que pode pintar em São Januário, um dos grandes destaques desse campeonato carioca, e também sobre um novo zagueiro equatoriano de 30 anos de idade, com passagens por River Plate e seleção equatoriana, um grande jogador e tem grande chance aí de pintar e de chegar aqui no Vasco da Gama. Falta só assinar o contrato. Vamos trazer todas as novidades porque temos muitas notícias para você. É claro, você não pode perder. Então, torcedor, se você quer ficar por dentro de tudo que acontece aqui no nosso Clube do Coração, não percam o vídeo de hoje. Fiquem ligados no canal do Gigante. Então vamos que vamos, rapaziada, vamos para mais um vídeo, mas antes, rapidinho, vou pedir aqui para você, torcedor vascaíno que está chegando no canal pela primeira vez e ainda não é inscrito, para se inscrever aqui embaixo e ativar aí o seu sininho de notificação para que todos os vídeos que eu enviar possam chegar até você. E também vou pedir para você deixar o seu like e o seu comentário com relação a esse atual momento do Vasco da Gama. Vencemos o jogo de ontem, ganhamos, mas o Vasco ainda deve 4 meses de salários e isso não pode ocorrer dentro do nosso clube. Então deixa aí o seu comentário e é claro, como eu venho fazendo, vou responder um a um. Mas vamos seguir, né, rapaziada? Vamos trazer novidades e vamos falar de Vasco da Gama, que é o que a gente veio fazer aqui hoje. E começar falando sobre o jogo de ontem, um jogo definitivamente muito importante que alegrou o torcedor vascaíno, isso é fato, independente se a gente não concorda com essa atual gestão, se a gente está chateado com os meses de salários atrasados, a gente fica feliz com a vitória do Vasco da Gama, ainda mais uma vitória com um grande destaque aí para o Thiago Reis, Gabriel Peck entrando muito bem, o Riquelme, a nossa joia da base, estreando pelo profissional e já dando assistência, fazendo uma grande partida, e outros diversos jogadores que entraram super bem, alegrando o torcedor. O Vasco tem base e ontem foi mais que comprovado isso. Grande garotada entrando e convencendo e alegrando o torcedor vascaíno. Eu separei alguns pontos para falar com relação à partida de ontem, um grande destaque aí para o Riquelme. Volto a repetir, um jogador de apenas 18 anos, lateral esquerdo, que nunca havia jogado como profissional. O Vasco ainda tem dúvidas com relação a esse atleta, com relação a jogar ali na lateral esquerda, por conta de ser um jogador segundo Vasco, novo, franzino, sem corpo. Seria um risco colocar ele para jogar na lateral esquerda, mas ontem ele mostrou que tem total condições de jogar e comandar a lateral esquerda do Vasco da Gama. Muito bem defensivamente e melhor ainda ofensivamente. Um grande jogador que vai surpreender muito o torcedor ao longo desses próximos anos. Sua primeira partida e já estreou jogando bem e dando assistência. Inclusive, ele foi através de sua conta no Instagram e ficou feliz, é claro, e falou o seguinte: sonho realizado, estreia profissional, assistência e uma grande vitória. Obrigado Deus, família, amigos e aqueles que realmente torcem por mim. Seguimos evoluindo e trabalhando muito forte. Um grande jogador, já está se tornando e sem dúvidas nenhuma vai se tornar aí, pode confirmar, um dos melhores laterais esquerdos do Brasil. Mas vamos seguir, falar de outros jogadores, como também o Thiago Reis. Apesar de tudo, não vou me iludir com o Thiago Reis, não vou falar que a gente tem um centroavante reserva excelente, tem os melhores centroavantes reservas do Brasil, porque não tem. A gente sabe das grandes limitações que o Thiago Reis tem, não são poucas, são muitas. Ontem foi um jogo totalmente à parte. Marcelo Cabo, inclusive, elogiou ele na sua entrevista coletiva, lembrou, né, o fato dele ter sido artilheiro da Copa São Paulo de Futebol Júnior no ano que o Vasco foi vice-campeão, mas a gente sabe muito bem das limitações que o Thiago Reis tem. É um atacante que não sabe fazer gol. Ontem foi um dia totalmente à parte, volto a falar, mas mereceu. Vem batalhando, vem entrando nos jogos, vem se esforçando. Segundo pessoas aí de dentro do Vasco, estão trazendo notícias muito boas com relação ao atleta, que ele mudou realmente seu estilo de vida, quer definitivamente se entregar ao clube e vem sendo recompensado, e foi recompensado ontem com 3 gols.
uma boa partida aí do atleta. Com relação também ao Matias Galarza, um jogador aí paraguaio da base, novo, que tem o seu passe fixado no valor de 5 milhões de reais, vale um dinheiro, mas na minha opinião, vale ser pago. Um jogador que tem um futuro também muito grande pela frente, entrou no segundo tempo da partida, mas mais uma vez mostrou competência, mostrou maturidade e mostrou ali ser um grande jogador, dominou o meio-campo do Vasco totalmente no momento que ele entrou na partida, mudou o parâmetro do jogo, as pressões que o Vasco vinha sofrendo do Bangu parou de sofrer com um jogador que tem pegada e tem, acima de tudo, muita habilidade e noção do que é uma partida de futebol. Outro grande jogador. E para finalizar, falar para mim quem é o grande destaque do Vasco nessa temporada, que é o Gabriel Peck. Mais uma grande partida dele, a gente sabe que ele não entrou no primeiro tempo, mas quando ele necessitou dele, né, quando ele entrou no segundo tempo da partida, mudou o jogo. Um jogador que tá tomando conta da ponta direita do Vasco da Gama, pega a bola, parte para cima sem medo, ataca, inclusive marcou mais um gol, é artilheiro do Vasco aí nessa temporada, um excelente jogador, sem dúvidas nenhuma, vai crescer muito e acima de tudo eu bato palma pro Gabriel Peck pela maturidade que ele teve. Subiu profissional na época do Vanderlei Luxemburgo, foi bem, teve um início muito promissor, caiu totalmente de produção. Ele pediu para retornar às categorias de base, foi campeão da Copa do Brasil, da Taça Guanabara e da Recopa e retornou ao profissional em outro nível. Parabéns, um grande jogador, uma bela atitude, está sendo recompensado o grande trabalho feito pelo próprio Gabriel Peck. O Vasco ganhou ontem, sem dúvida nenhuma, uma equipe que já joga há muito tempo junto. O Vasco ontem que começou com seus 11 titulares, sendo eles todos formados na categoria de base. O jogador mais velho era o Ricardo Graça, de 23 anos. Então, definitivamente, a base forte do Vasco da Gama foi confirmada ontem. Um grande time com grandes garotos que podem render milhões e milhões ao Vasco da Gama. E quem sabe, se continuar com eles, permanecer com ele, com esse elenco aí, pro decorrer do campeonato, pro decorrer da temporada e pro decorrer dos anos, quem sabe daí não sai um time campeão, um time vencedor. É claro, precisa de reforços, volta repetindo aquilo que eu venho falando. Base não é para formar time, é para compor elenco. Mas a gente tem uma base muito forte e que, se bem aproveitada, vai levar o Vasco para outro rumo. Todos os nossos ídolos foram jogadores criados dentro de São Januário. A gente tem que manter isso no DNA do nosso clube. Mas volto a repetir, temos que trazer reforço. Não adianta a gente jogar a confiança para cima da base, se empolgar com relação a esses jogadores, porque são garotos novos, vivem de fases. A fase ainda bem está muito boa, mas também tem que trazer reforço, tem que reforçar o elenco e tem que pensar também no Vasco grande, não somente com eles, mas com novos jogadores chegando cada vez mais. Mas muito feliz. Vasco vencendo e convencendo, na minha opinião. Vasco muito bem taticamente. Marcelo Cabo aos pouquinhos está encontrando aí uma ideia de jogo para esse time, uma nova ideia de jogo totalmente diferente, na minha opinião, com relação à tática. O Vasco é um dos melhores dos últimos 2 anos. A gente não tinha um técnico competente e parece que o Marcelo Cabo é um técnico competente, com ideia de jogo muito boa, ideias de jogos, né, muito boa, e que pode sim fazer uma boa temporada no Vasco. Mas volto a repetir o que eu venho sempre falando. Não vamos se iludir com esse time, é um time muito limitado ainda, a gente está confiando as nossas forças em jogadores da base, porque não temos reforços. O Vasco só contratou 5 jogadores até agora, e na minha opinião, jogadores de não muita qualidade. O único bom reforço até o momento foi o Zeca, e acredito que o Morato também vai ser. Não acredito no Marquinhos Gabriel, não acredito no Hernando, e não acredito também no Léo Jabá, porque ele ficou 1 ano sem jogar bola. Então, temos que esperar. E outra ideia para mim, outro ponto importantíssimo é o salário. Não adianta a gente ficar feliz, não adianta a gente se alegrar com a vitória de 4-2 sobre a equipe do Bangu. Temos que manter os nossos pés no chão e também o Vasco tem que pagar salário. Não tem condições de um clube desse tamanho, do tamanho dessa cruz de malta aqui que a gente carrega no peito, ficar 4 meses de salários atrasados. Isso pra mim é ridículo. Se o Vasco quer ter um elenco competitivo, se o Vasco quer disputar título de Série B do Campeonato Brasileiro, que é até duro falar isso, se o Vasco quer disputar, quem sabe, chegar umas quartas, semifinal de Copa do Brasil, com esse elenco limitado, tem que pagar salário. Essa diretoria que está dentro do clube tem que mostrar seriedade, tem que mostrar competência, tem que mostrar planejamento e, acima de tudo, tem que mostrar ser uma gestão. Porque com 4 meses de salários atrasados, me desculpe, não adianta falar que é dívida herdada, não adianta falar que a culpa é do Alexandre Campelo. Quis assumir o Vasco, assumiu o clube e agora tem que pagar os salários que estão aí faltando ser pagos. 4 meses não pode acontecer.
O Salgado falou que tinha investimento, o Salgado falou que tinha dinheiro garantido e o Salgado falou que ia chegar em abril com as folhas salariais em dia. Até o momento nem posicionamento o torcedor teve. Então é obrigação pagar salário, não adianta a gente vencer, convencer e os salários não caírem na conta dos jogadores e principalmente na dos funcionários, que na minha opinião demonstra, infelizmente, uma grande bagunça. Mas fora isso, fora esse momento muito complicado do clube com relação à gestão, o futebol vem indo muito bem. E volto também a parabenizar o Alexandre Pássaro, que com todas as limitações vem fazendo sim um bom trabalho. O único ponto positivo para mim aí dessa atual gestão foi o Alexandre Pássaro, um cara que me mostra, e acredito que mostra para grande parte do torcedor vascaíno ser muito competente e muito sério. Para quem tinha aí o vice-presidente sendo o José Luiz Moreira nesses últimos anos, o Pássaro aí definitivamente demonstra ser um grande profissional e tá mudando aos pouquinhos aí o futebol do nosso clube. Mas vamos seguir e vamos falar agora, né, com relação a reforços, rapaziada. Temos novidade com relação a 2 novos nomes, sendo eles aí um grande destaque do Campeonato Carioca, Aleph Manga, e o outro sendo o Arturo Mina, um grande zagueiro também, por passagens ali Seleção Brasileira e River Plate, o grande clube argentino. Primeiro, falar sobre Aleph Manga. Tivemos notícias do próprio empresário do jogador na tarde de ontem que o Aleph Manga está sendo visado por grandes clubes do futebol brasileiro. Segundo ele, 3 clubes da Série B e uns 5 clubes da Série A estão de olho no jogador. Ele citou pelo menos 3 de todos esses 8, né, sendo Corinthians, Cruzeiro e Vasco da Gama, querem o Aleph Manga. Para quem não sabe, ele tem 8 jogos aí nesse atual Campeonato Carioca pelo Volta Redonda, que é o vice-líder do campeonato, sendo 6 gols, 27 finalizações, sendo 12 certas dentro do gol e 15 assistências para finalizações. Um jogador que vem se destacando muito, na minha opinião seria uma excelente reserva de luxo para o Vasco da Gama ali no lugar do Germancano. Ele pode também atuar de ponta, ele contra o Fluminense brilhou, fez 2 gols, então demonstra ser sim um jogador muito competente, novo, tem apenas aí 23 anos, então pode sim se destacar muito caso venha vestir as camisas do Vasco da Gama. Mas volto a repetir, é um jogador aí que vem recebendo proposta de diversos clubes, a proposta do Vasco está na mesa, ele está sendo visto com muito bons olhos por essa diretoria atual, pelo Pássaro, a equipe ali, a equipe de futebol do clube, né? Inclusive recebeu o próprio aval do Marcelo Cabo em ir atrás do atleta. A gente pode ver sim o Aleph Manga vestindo a camisa do Vasco nessa próxima temporada. Proposta já está na mesa do empresário, agora é aguardar, porque também tem outros clubes grandes do futebol brasileiro de olho no atleta. E agora, falar com relação a um novo reforço aí, que ontem a gente já descobriu que já está praticamente tudo certo com relação a esse novo nome. A gente sabe do sigilo que essa diretoria atual, principalmente o Alexandre Pássaro, vem trabalhando, então tudo que acontece o torcedor só está sabendo em cima da hora, e mais um caso muito parecido com esse, que é o do Arturo Mina. Para quem não sabe quem é o Arturo Mina, é um jogador aí de 30 anos, um zagueiro que teve passagens aí por grandes clubes do futebol. Ele iniciou a sua carreira lá no UTE, é um clube lá do Equador, um clube bem pequeno ali do futebol equatoriano, se transferiu depois por Macara, também um clube pequeno, e teve um grande destaque ali, se tornou conhecido pelo Macara no futebol nacional, e depois vestiu a camisa do Independente Del Valle. O Del Valle é um time muito conhecido pelo nosso maior rival, o Flamengo, né? A gente sabe daquele período da Libertadores lá do ano passado, onde o Flamengo foi amassado por esse time, mas de certa forma ele teve grande destaque ali quando vestiu a camisa do Independente Del Valle, que é um dos grandes times do futebol equatoriano, e após isso teve um vislumbre continental e se transferiu para o River Plate, um grande time do futebol aqui, né, americano. Vestiu a camisa do River, teve um início avassalador, foi muito bem com a camisa do River Plate, porém foi perdendo espaço, infelizmente caiu de produção e foi transferido para o futebol turco. Jogou por 2 equipes por lá e agora se encontra num time chamado Erzurumspor, um time aí turco, um dos grandes times também do futebol turco, né? E não está sendo muito aproveitado. Ele tem passagens aí por River Plate, um grande time, e também pela seleção equatoriana, sendo considerado um dos grandes zagueiros ali do país. E segundo notícias, ele está praticamente certo em vestir a camisa do Vasco. Ele aí, segundo o jornal, a imprensa equatoriana, jornal Eco a Gol, ele está praticamente certo no clube, muito perto de fechar, e a negociação será formalizada nos próximos dias. Como eu falei, ele está sem espaço lá no clube turco, não vai ser
aproveitado e já estaria livre para assinar com qualquer clube, e esse time seria o Vasco da Gama, então já estaria sendo transferido para o clube, já estaria vindo para o Rio de Janeiro assinar o contrato e de certa forma começar a atuar pelo Gigante da Colina. É um jogador de 30 anos, considerado novo para o mercado, muito bom, com passagens por grandes clubes, e tenho certeza que vai chegar para somar, vai chegar para ajudar o Vasco nesse momento tão difícil que o nosso clube está. Com relação a essas jogadas aéreas, mais uma vez o Vasco tomou gol de cabeça ontem, então a gente vê que é necessário um jogador mais velho, com mais experiência, com bagagem internacional para ajustar ali aquele sistema defensivo, e eu vejo que o Vasco está formando sim um time bom, pelo menos para uma Série B do Campeonato Brasileiro, melhor até mesmo que o do ano passado. Então, quando tem que elogiar, tem que ser sim elogiado. Um bom trabalho feito por Alexandre Pássaro aí com relação à próxima temporada. Muito feliz, Vasco vencendo ontem, novos reforços chegando, mas eu volto a falar, não vou me iludir, salários têm que ser pagos. Isso, na minha opinião, é obrigação. E passa de obrigação, tem que se tornar prioridade dentro do Vasco. Um clube desse tamanho não pode ficar 4 meses e chegar a 5 no próximo dia 20 de salários atrasados. Isso pra mim é uma vergonha. Mas deixa aí no comentário o que você achou de todas essas novidades, dos reforços podendo pintar aí no clube, Vasco vencendo do Bangu. Deixa a sua opinião com relação ao que você acha desse novo momento do nosso Gigante da Colina. Mas esse foi o vídeo, rapaziada, trazendo tudo que tá rolando aí dentro do nosso Vasco da Gama, muitas notícias, muitas novidades. Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo até o final. Se você curtiu, eu vou te pedir para deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, compartilhar esses vídeos nos seus grupos de Instagram, Telegram, WhatsApp, Facebook, para que a nossa família possa crescer cada vez mais, tranquilo? E é claro, como eu sempre venho falando aqui no meu canal, hoje é Páscoa, um dia importantíssimo para grande parte da população, né? Porque como vocês sabem, sexta-feira Jesus foi crucificado, hoje ele ressuscitou, e também todos sabem que eu sou cristão aqui no canal e sempre que eu tenho oportunidade eu tento passar essas mensagens aí pra vocês. É claro, o foco do canal é Vasco, mas a gente sempre tem que botar prioridade aquilo que é prioridade, e nesse momento, nesse dia especialmente, é muito importante a gente estar com a nossa família, estar com os nossos amigos para lembrar esse momento e de certa forma celebrar, porque teve um Salvador que morreu por todos nós. Não é mesmo? Não é mesmo, rapaziada? Mas esse foi o vídeo, guarde isso no coração de vocês, tenha importância e dê importância a esse dia tão importante para as nossas vidas, que Jesus Cristo morreu por nós. Tranquilo? Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo. Se você curtiu, se inscreva, compartilhe. Um grande abraço a todos e, é claro, saudações vascaínas.